A todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. 2 erros de teologia nos deu uma grande notícia. Não são 33 mil denominações protestantes, mas sim 33 mil denominações cristãs, entre os quais somente 9.900 divisões protestantes. Meus parabéns! Ou seja, se nós analisarmos dentro de um cálculo matemático, pelo menos 1/3 da divisão é causada pelo protestantismo. Mas já tocando nessa questão, o senhor 2 erros de teologia também diz que existem 200 segmentos ou 200 divisões dentro do catolicismo. Ele parte do pressuposto, e isso inclusive citado nas fontes dele, de que denominação é basicamente um nome. Então, se de repente houver um rótulo de católico, necessariamente isso faz da igreja ser católica, mesmo que esteja fora da comunhão de Roma. Só que nós, católicos, não entendemos dessa maneira. Pelo contrário, só existe uma igreja católica e só existe uma unidade católica. Se não houver essa unidade, logo está fora da igreja. Então, baseado nesse princípio, nós podemos dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja católica porque simplesmente eles traduziram do grego para o português o nome católico, quer dizer universal. Como também há outros segmentos que se completam ao usar símbolos católicos ou nomes católicos para se afirmarem como denominações. Mas a própria terminologia denominação é uma criação moderna. Porque mesmo as igrejas cismáticas, elas podem reivindicar uma certa universalidade, embora estejam em erro herético. Mas quem legitima o conceito de denominação como um conceito de diferenciação doutrinária e até mesmo de diferenciação no sentido de transformar a religião num sistema doutrinário ideológico, foi a Reforma Protestante. Isso é tão evidente pelo fato de que o que se evidencia atualmente no Ocidente, e em particular nas subdivisões que o protestantismo criou, é que não há mais nenhum aspecto de autoridade que pode ser afirmada, já que qualquer pessoa dentro do conceito protestante pode se sentir autoridade, contanto que segure uma Bíblia debaixo do seu braço ou então em suas mãos. Isso é tão evidente pelo fato de que, dentro dos princípios da reforma, existem elementos que são autocontraditórios. A começar pelo fato de que existe um livre exame bíblico, mas, ao mesmo tempo, esse livre exame bíblico não pode fugir dos princípios da reforma. Em outras palavras, a reforma mesma se declara como autoridade acima da Bíblia para delimitar o que era o livre exame. E devemos recordar que o próprio Lutero, quando pregou essa sandice do sacerdócio universal, de que todo mundo agora pode interpretar a Bíblia como quiser, porque a autoridade está toda contida na Bíblia, não passou 5 ou 6 anos para que ele mesmo reclamasse do emaranhado de seitas que já surgiram a partir da Reforma. E foram centenas, só no século XVI. Ou seja, cada cidadão lê a Bíblia, está convencido de que a verdade é a sua própria opinião e pronto, cria uma seita. E tenta angariar pessoas para a seita conforme as suas opiniões e não conforme aquilo que de fato é verdadeiro. Não é por acaso que hoje nós percebemos uma tentativa de usar a palavra cristão como um elemento genérico, sem qualquer raiz teológica e sem qualquer raiz eclesiológica, ou seja, não existe mais o conceito de igreja. O conceito de igreja é simplesmente uma abstração genérica que pode ser qualquer coisa, contanto que se adeque o nome de Cristo. Resta saber que Cristo está sendo cativado, está sendo adorado, etc. Porque nem todas as seitas, de fato, aceitam Cristo como Deus, nem todas as seitas aceitam a Trindade, etc, etc, etc. Então, quer dizer, o problema maior do protestantismo é o problema da autoridade e o problema da legitimidade da interpretação das Escrituras, como também da legitimidade no que diz respeito ao que é fé cristã. Então isso não existe no protestantismo. E não faz diferença se houver 30 mil seitas, se houver 40 mil seitas, se houver 9.900 seitas, enfim. O protestantismo admite, de certa forma, essa generalização de ceticismo. Qual é o argumento que o senhor Iago Martins vai dizer
para justificar, por exemplo, que nós temos que seguir a igreja presbiteriana? Para ele afirmar isso, ele tem que afirmar que existe alguma autoridade que foi imbuída pela igreja presbiteriana. E não necessariamente apenas na sola escritura. Porque na sola escritura comporta tudo, comporta qualquer tipo de interpretação. Uma vez que a base da sola escritura é basicamente o livre exame. Então, vai fazer diferença se houver 30, 40 mil seitas ou então 9.900? Para mim, e olha que quando eu falo às vezes de brincadeira, que existem 100 mil seitas, 200 mil ou 400 mil ou coisa, claro que isso é uma ironia. Eu não estou falando de forma detalhada sobre isso. Mas, partindo do pressuposto de que cada seita protestante surge a cada dia, a cada momento, baseado nos caprichos de opinião e de palpites dos seus próprios acólitos, eu não duvido que daqui a algum tempo se chegará a 30 mil seitas. Isso é uma questão evidente. Isso porque, dentro de 9.900 divisões protestantes, imaginem, por exemplo, as subdivisões dentro dessas divisões. Isso não é o caos? Isso não é a vitória do relativismo? Isso não é a vitória da falta de fé? Isso não é a vitória do subjetivismo, do emotivismo que a reforma levou? Obviamente que sim. Nós nunca consideraríamos, na Idade Média, uma pluralidade de seitas que pudesse, por exemplo, angariar qualquer tipo de palpite. Mas dentro da concepção protestante já se convencionou que você pode adorar o Cristo que quiser. Pode ser o Cristo demiurgo, pode ser o Cristo da Trindade, pode ser o Cristo antitrinitário, pode ser o Cristo mestre, nosso Senhor, enfim, qualquer coisa. Pode ser até o Cristo da bola de neve, da bola de neve Church. Dá no mesmo. Então, querer defender a autoridade das Escrituras per se é uma contradição em termos. Porque não revela autoridade alguma por si mesmo. Porque cada intérprete da Bíblia se arroga autoridade para interpretá-la legitimamente. Seja alardeando o Espírito Santo, peça busca ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é autocontraditório. O Espírito Santo cria 10, 20, 30 mil seitas diferentes. O Espírito Santo cria milhões de desigrejados. Realmente, o Espírito Santo deve ser uma coisa doida, deve ser um esquizofrênico, idiota, só pode. Obviamente que não é isso. O Espírito Santo, ele tem coerência da unidade da fé. E qual igreja foi acompanhada pelo Espírito Santo nos últimos 2000 anos? Qual igreja, com todos os seus problemas, com papas corruptos, com CNBB, com bispo, com um bando de filho da puta, e no entanto, a fé é preservada na sua unidade? Qual é a igreja? São as 200 denominações católicas aí forjadas, sabe-se lá por quem? Não, só existe uma igreja. Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Se vocês não aceitam, senhores protestantes, dane-se. Vocês vão pro inferno com suas opiniões subjetivas e com suas heresias junto com seus heresiarcas, porra. Mas eu acho engraçado esse pessoal falar que a igreja é corrupta, a igreja é safada, a igreja tem CNBB. É mesmo, claro, para você afirmar isso e querer invalidar 2000 anos de história da igreja, é porque você é um cara moralmente muito fodão para se achar o verdadeiro intérprete da Bíblia depois de 2000 anos de história. Ou então, aquele pastorzinho da tua seitinha que nasceu ontem, com uma associaçãozinha civil registrada em cartório, realmente, essa associaçãozinha tem muito mais validade do que a transmissão e o testemunho direto dos apóstolos pelos quais a igreja é testemunha. Então, meus amigos, vai mudar o fato de ter 9.900 divisões, 10 mil, 20 mil, 30 mil divisões diferentes, quando na verdade a caravana vai passando e cada vez mais os protestantes se dividem entre si em discussões teológicas intermináveis porque eles não conseguem argumentar num único propósito e artigo de fé? Qual é o artigo de fé que movimenta hoje em dia as 9.900 denominações protestantes? Segundo o senhor Iago Martins, que podem ser muito mais, diga-se de passagem, porque cada seita surge cada dia, ou cada hora, cada momento, né? Ninguém, parece que os caras são afoitos, né, em brigar entre si. Eu não preciso dizer mais nada. Quem precisa se justificar é o Iago Martins. Iago Martins, como já dizia aquele cara, aquele capitão do tropa de elite lá, o tenente, a pica é tua, meu filho. A pica é do Aspira, te vira, meu amigo. Isso não é problema nosso.
Tá bom? Um grande abraço.